Itajaí, Santa Catarina. Hoje nós tivemos 4 graus pela manhã e a sensação térmica de 0 grau, né? Então, graças a Deus, tempo aqui não é para, como é que se diz? Não é para amador, né? Mas graças a Deus por todas as coisas que Ele tem nos beneficiado. E se você está nos acompanhando nesta manhã, quer dizer que a misericórdia do Senhor renovou-se sobre a sua vida. Estávamos ao vivo pela nossa rádio, agora também estamos ao vivo através das nossas redes sociais, Facebook e canal Conectados aos Sagrados. Deus abençoe, graça e paz. Vamos orar então a esse Deus glorioso, Deus Criador dos céus e da terra. Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. Deus louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Venha a nós e o teu reino, seja feita a sua vontade. Deus, em tuas mãos nesta manhã, ó Pai, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estão nos acompanhando nesta manhã. Os coloco em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença, torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, ó Pai, em nome de Jesus, e que seja repreendido no nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito, ó Pai, de desânimo, todo espírito de inveja, todo espírito de confusão, de rancor, de ódio, de mágoa, todo espírito de vício e de prostituição, e que o teu Espírito Santo verdadeiramente tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Obrigado pela tua misericórdia que renovou-se nesta manhã sobre todos. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. A ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Amém? Graças a Deus, queridos, e nesta manhã eu quero falar com vocês sobre a autoridade suprema de Jesus sobre os demônios. É um tema que muitas das vezes é questionável, muitas das vezes não é abordado, só quando é um trabalho específico, mas eu quero falar para vocês sobre a autoridade suprema de Jesus sobre os demônios. Eu quero ler aqui Mateus 8, versículo 28 e 29, que diz assim: Tendo ele chegado ao outro lado, a terra dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram, dizendo: Que temos nós contigo, Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Mas o texto nós vamos abordar é de Mateus 8, versículo 28 até o 34. E nesse texto narra-se o encontro de Jesus com 2 endemoniados na região dos Gadarenos. E esses homens eram tão possuídos por demônios que viviam em túmulos e eram violentos, representando um grande perigo para aquela comunidade, para aquele povo. E quando Jesus chegou, os demônios reconheceram sua autoridade e temeram ser atormentados antes do tempo. Os demônios imploraram para serem enviados a uma manada de porcos que estava próximo de Jesus. Jesus permitiu que isso acontecesse e os demônios entraram nos porcos, os levando a se precipitarem no mar e se afogarem. Então os pastores da manada relataram o que havia acontecido na cidade e as pessoas vieram no encontro de Jesus, mas ficaram com medo e o instaram a partir, né? Forçaram a barra para Jesus ir embora com seus discípulos. Então esse trecho destaca a autoridade suprema de Jesus sobre os demônios e o poder que ele tem de libertar aqueles que estão cativos pelo maligno. Jesus tem poder para libertar. Também ilustra como algumas pessoas podem reagir com medo e resistência à presença transformadora de Cristo. Agora mesmo pela manhã, a Rosana me chamou ali agora, né, antes de começarmos aqui, que um pastor que estava pregando ao ar livre e aqui na cidade de Santa Catarina, e um morador ali daquela região foi lá e impediu que ele pregasse. Lógico, a gente também precisa saber o seguinte,
um trabalho na rua, será que tem alguém doente? Foi o caso, né? Tinha uma mãe, eu acho que o menino recém-nascido, ou de cirurgia, que estava precisando descansar e aquele barulho estava incomodando. Então tudo que a gente faça tem que ser com ordem e decência também, para não escandalizar o Evangelho de Cristo, ok? Então, mas do outro lado, os demônios se incomodam, o espírito maligno se incomoda quando nós estamos falando sobre o amor de Deus. E sobre essa autoridade, né? Eu quero falar sobre 4 pontos nesta manhã. Eu já falei algumas vezes sobre demoniado gadareno. Eu quero falar sobre 4 pontos. O primeiro ponto, a opressão dos endemoniados, que foi o texto que nós lemos em Mateus 8, 28 e 29. Os homens estavam possuídos por múltiplos demônios, né? E em Marcos capítulo 5, versículo 2 e 3 diz assim: E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. E a vida em túmulos, eles viviam entre túmulos isolados da sociedade. Eles viviam entre mortos. Veja bem, Jesus é vida. O endemoniado vivia entre mortos. Pegou? O inimigo, ele muitas das vezes quer nos tratar como, ele nos torna mortos espiritualmente. E a morte espiritual nos leva justamente a nos afastarmos de Deus, a estarmos longe de Deus, estarmos longe também do nosso próximo. Então, aqueles homens viviam entre mortos, não viviam entre pessoas vivas. E em Marcos 5,3 diz: o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Vivia como mortos, vivia com os mortos, morto espiritual, e vivia com os mortos que eram mortos físicos. Ele foi separado do convívio com as pessoas. O segundo ponto é o reconhecimento da autoridade de Jesus. O versículo 29 diz assim: E esses que clamaram dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Os demônios reconheceram a autoridade de Jesus. A ele foi dado poder nos céus e na terra. Esse Jesus que nós servimos. E o interessante é que Apocalipse 1,18 diz que ele tem as chaves do inferno nas mãos e da morte. Em Marcos 5,7 diz: E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não nos atormentes. A presença de Jesus incomoda os demônios. E eles temeram ser atormentados antes do tempo, porque haverá um tempo em que todos serão acorrentados, todos serão lançados no lago do fogo. E Tiago capítulo 2, versículo 19 diz assim: Tu crês que Deus é um só? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Olha só. Nós servimos a um Deus que ele é todo poderoso nos céus e na terra. Tem poder sobre a morte. Tem poder sobre tudo. Nós não servimos a um Deus feito por mãos de homens. Nós servimos um Deus que criou todas as coisas, inclusive os homens. Não crer num Deus que o homem pegou um pedaço de barro, moldou ali a imagem e acendemos e prestamos culto para aquela imagem. Não é isso? Nós não servimos a esse Deus. E no ponto 3, a libertação e a reação das pessoas. Do versículo 30 ao 34 diz assim que eu quero ler. E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos, e os demônios rogaram-lhe dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhe disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada de porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar,
por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirassem do seu território. Um assunto interessante aqui, que outro dia alguém falou para mim, e eu falei sobre essa passagem. Pastor, por que a gente tem que orar para abençoar a comida? Eu falei, lembre-se que quando Jesus chegou na cidade de Gadara, os demônios pediram para entrar na manada de porcos. Então aquele porco estava possuído. Pessoas se alimentavam daqueles porcos. Então ali tornou-se uma carne onde habitava demônios. Então quando nós oramos, nós quebramos toda a maldição que há sobre a comida. Se alguém fez alguma oferta ali, se alguém fez alguma dedicação naquele alimento a demônios, nós quebramos, porque nós oramos em nome de Jesus. Só um detalhe, né? Então, mas aqui, Jesus permitiu que os demônios entrassem em uma manada de porcos. E em Marcos 5,13 diz, e logo Jesus consentiu, podem entrar. Então as pessoas da região dos Gadarenos ficaram com medo. Essa foi a reação das testemunhas. Ficaram com medo de Jesus. E em Lucas 8,37 diz, então toda a multidão da terra dos Gadarenos e a circunvizinha rogou-lhe que se retirassem deles, porque estavam possuídos de grande medo. Meu irmão, muitas das vezes as pessoas não querem aceitar Jesus porque tem que abrir mão de alguma coisa. Tem que abrir mão de alguma coisa para poder entrar no reino dos céus. Tem que abrir mão de alguma coisa para poder receber um milagre. A bênção está batendo na porta, não entra porque o lugar não tem espaço para a bênção entrar. Sabe? É aquele exemplo, né? Para você botar um carro novo da sua garagem, tu tens que tirar o carro velho. Um exemplo, né? Tá bom? Então, para seguir a Cristo não é fácil. Para ser abençoado não é fácil, porque você tem que abrir mão de alguma coisa. Você tem que abrir mão. E as pessoas não quiseram abrir mão daqueles demônios, daqueles porcos endemoniados. Eles estavam acostumados com aqueles jovens endemoniados morando no cemitério, morando entre sepulcros. Eles não se importavam, porque estava tudo bem. Mas quando Jesus chega para mudanças, e tem pessoas que não aceitam mudanças, você fala, você mostra, mas não aceita mudanças. E o quarto ponto, e o último, é a lição da autoridade de Jesus. Jesus demonstrou sua autoridade suprema sobre os demônios, sobre o mal. Ele é Senhor nos céus e na terra. E na carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, diz assim, abre aspas, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. A autoridade do nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. Sabe? Então, usar o nome de Jesus com autoridade é impor a autoridade dos céus. E assim como as pessoas reagiram de maneira diversa à presença de Jesus, também enfrentamos escolhas em relação a Ele. Até mesmo aqueles que se convertem levam a vida fazendo escolhas e abrindo mão de algumas coisas para poderem garantir-se na presença de Deus. A palavra melhor era essa. Para se garantir na presença de Deus, precisamos abrir mão de muitas coisas na nossa vida. Mas as bênçãos seguirão os que creem. Simples assim. E em no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19, diz assim,
abre aspas, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Essa é a realidade. Lá em Deuteronômio, Deus chamou Moisés e falou, olha, fala ao meu povo isso. Eis que te proponho hoje a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida e terás bênçãos, escolhe a morte e terás maldição. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O nome de Jesus é poderoso. Quer dizer para você que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então eu quero concluir dizendo para você aqui que o relato de Mateus capítulo 8, versículo 28 ao 34, nos lembra da autoridade suprema de Jesus sobre os demônios e a sua capacidade de libertar aqueles que estão cativos pelo mal. Os endemoniados aqui, que antes viviam em completa opressão, encontraram libertação e restauração na presença de Jesus. No entanto, a reação das testemunhas deste milagre é intrigante, porque eles não se alegraram com os homens libertos, mas ficaram tristes, porque Jesus libertou aqueles homens. Isso nos ensina que muitas pessoas não ficam felizes quando você tem uma vida abençoada. Pode ser até parente, sabia? Muitos não ficam felizes em ver você com a vida abençoada, plena. Vem aquele sentimento de cobiça e de inveja. E foi o que aconteceu aqui. Onde estava a alegria daquele povo de ver os endemoniados libertos agora, levando uma vida normal? Foi inserido novamente a sociedade, inserido novamente a família. Ninguém quis, mas reclamaram porque Jesus causou um prejuízo na vida financeira da cidade. Ou seja, a coisa está acima do ser, do próximo, sabe? Então, é muito triste por isso, porque os dias atuais são assim. As pessoas amam as coisas e não tem mais o cuidado e o amor pelo ser humano. Então, esse texto ele é bem interessante, que ele mostra esse lado também. Mas que o Senhor te abençoe, meu irmão. E se eu quero dizer para você, se você tem alguém precisando de uma libertação, saiba que Jesus é suficientemente capaz para libertar. É por isso que na nossa oração nós repreendemos aqui todo o espírito maligno, espírito de enfermidade, espírito de cobiça, de inveja, de mágoa, de rancor, de vício, de prostituição, porque sabemos que o nome de Jesus é poderoso para libertar. Amém? Tenha um dia alegre, abençoado e próspero, queridos. Em nome de Jesus. Amém. E para você que está conosco,